Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Avaliação de Desempenho e vamos iniciar a segunda competência, que é o registro do desempenho no trabalho e treinamento dos avaliadores. Vamos entender um pouco isso. Na nossa primeira competência, nós falamos sobre a importância da avaliação de desempenho, conceito, os objetivos, alguns benefícios associados às pessoas que participam efetivamente da avaliação de desempenho. Vamos entender em que momento essa avaliação de desempenho pode contribuir para a área específica de recursos humanos, já que é o nosso propósito. Bom, a avaliação de desempenho é o processo que provê oportunidades mais definidas de entendimento entre as pessoas, propondo a revisão e a atualização mais permanente do seu próprio comportamento. É muito importante que a gente entenda nesse momento que a avaliação de desempenho jamais pode ser vista como um instrumento de punição, ou seja, aquele colaborador que tiver um desempenho abaixo do esperado, ele não vai fazer mais parte da empresa, ou seja, naquele momento ele será demitido. Não necessariamente. O propósito da avaliação de desempenho é um instrumento de melhoria. A partir do momento que eu consigo identificar quais são as falhas ou aquilo que aquele colaborador precisa melhorar, é o momento que eu estabeleço planos de ação em que ele pode efetivamente melhorar. Claro que chega um determinado momento que a organização consegue compreender que aquele colaborador não vai mais conseguir atingir os objetivos necessários na execução daquele cargo. E claro, algumas coisas podem ser reajustadas, mas a gente nunca pode associar a avaliação de desempenho como um instrumento de punição, e sim como um instrumento de melhoria. A avaliação de desempenho não pode ser confundida com a técnica de modificação de comportamento. Ela não modifica comportamento, ela talvez identifique o comportamento a ser modificado. Para que esse comportamento seja modificado, eu preciso ir além de uma avaliação de desempenho. Eu preciso estabelecer planos de ação, eu preciso estabelecer treinamentos, desenvolvimentos, capacitações que possam modificar o comportamento desse colaborador. Mas a avaliação de desempenho, ela só identifica. Então, infelizmente, algumas organizações, elas acreditam de uma forma errada que o fato de aplicar a avaliação de desempenho já supõe uma melhoria, e na realidade não é. Aplicando a avaliação de desempenho, supõe uma possibilidade de estabelecer outros instrumentos para um alcance de uma melhoria. A gente tentando fazer uma relação sobre a avaliação de desempenho inserida na área de recursos humanos, o que de proveito, que propósito teria a avaliação de desempenho para a área de recursos humanos? Se a gente entender que a avaliação de desempenho propõe melhorias na organização, a gente entende que, a partir do momento que eu identifico o desempenho dos meus colaboradores, eu consigo estabelecer também projetos de seleção de pessoal, ou seja, eu preciso identificar no mercado pessoas que possam vir a suprir as necessidades atuais dentro da minha organização. Outro processo envolvido na avaliação de desempenho é o de treinamento e desenvolvimento de pessoal, como fonte de levantamento de necessidades. De uma forma prática é o seguinte: eu consigo visualizar, através dos resultados da avaliação de desempenho, quais são os treinamentos necessários para a minha organização, quais são os treinamentos necessários de melhoria de meu pessoal. Outro processo é a administração salarial, informação de recompensar financeiramente as pessoas a partir do desempenho identificado na avaliação de desempenho. E, por último, movimentação de pessoal. A partir do momento que eu sei o resultado da avaliação de desempenho dos meus colaboradores, eu posso começar a fazer as modificações, transferências, promoções para estar beneficiando e qualificando esses profissionais no exercício de novas atividades. A avaliação de desempenho a ser desenvolvida nas organizações precisa ser orientada a partir de 3 componentes essenciais. O primeiro é o sentido de regularidade dado pela variável de tempo. O segundo, o comportamento do indivíduo que, em função de sua dinâmica de trabalho, chegando aos prognosticadores.
e o trabalho que já foi executado, sendo possível uma observação e análise. Vamos entender cada um desses três componentes. Primeiro, o sentido de regularidade dado pela variável tempo. Uma avaliação de desempenho, para ser considerada satisfatória dentro de uma organização, deve ser feita sempre em intervalos iguais. Não será possível comparar evolução a evolução do desempenho de um determinado colaborador no trabalho se isso não for feito em tempos iguais. Até porque, pessoal, é muito interessante que a avaliação de desempenho seja executada e que eu preciso de tempo para que essas melhorias identificadas na avaliação de desempenho possam acontecer. Então, geralmente, as avaliações de desempenho podem acontecer a cada semestre, caracterizando 2 vezes por ano ou a cada ano. As organizações de grande porte, principalmente em relação à sua demanda de colaboradores, faz em média 1 vez por ano. E esse sentido de regularidade, ele precisa passar por 3 critérios, que é o critério jurídico, o critério de trabalho e a política de pessoal. O critério jurídico, a liberdade de ter ou não determinado funcionário, e principalmente no que se refere ao período de experiência, que vocês bem sabem que o período de experiência de qualquer colaborador que entra numa organização são 90 dias, o equivalente a 3 meses. Critério de trabalho. Quanto mais completo e bem acabado tenha sido o treinamento do indivíduo à sua função, tanto mais lhe conhecerão suas características individuais. E a política de pessoal? Processar os aumentos, as promoções, as transferências, os desligamentos e outras situações que podem vir a acontecer. O segundo critério, associado à avaliação de desempenho, comportamento do indivíduo e sua dinâmica de trabalho. E aí a gente começa a falar dos prognosticadores. O nome é um nome um pouco estranho, mas é bem fácil da gente entender. São características diretamente responsáveis pelo bom ou mau desempenho de cada um em cada tipo de diferente de trabalho. Os prognosticadores são determinados a partir de 2 fontes principais: a análise do cargo e o levantamento feito junto aos próprios supervisores em treinamento como avaliadores de desempenho. De uma forma simples, o que seria então prognosticadores? Os prognosticadores são os critérios que serão avaliados na avaliação de desempenho. A partir do momento que eu conheço aquele cargo, eu sei aonde este cargo precisa chegar, os resultados que ele precisa alcançar e que critérios as pessoas que exercem esses cargos passarão a executar e passarão também a serem avaliados. Então, em cada cargo existem critérios diferentes que eu preciso avaliar de uma forma geral. Sendo assim, cada cargo também pode possuir prognosticadores diferentes. E o terceiro critério é o trabalho realizado. A avaliação de desempenho em qualquer organização refere-se no retrato do presente. Só se pode avaliar um indivíduo a partir de algo que ele já produziu. Eu não consigo, por exemplo, avaliar o desempenho de um colaborador numa nova atividade se ele ainda não exerceu. Eu só consigo fazer essa avaliação a partir do momento em que o trabalho já foi realizado. Sendo assim, a avaliação de desempenho é um retrato do momento e não uma projeção para o futuro. Bom, na ficha de avaliação de desempenho, que nada mais é do que o instrumento prático, é possível detectar algumas diferenças individuais de atuação em situação do trabalho, onde precisa ser levado em consideração características do trabalho em si e possíveis variações comportamentais. Alguns critérios são fundamentais para a qualidade da ficha de avaliação de desempenho: a confiabilidade, a validade, a sensibilidade, a objetividade e a simplicidade. Vamos entender cada um desses pontos. Confiabilidade. O instrumento precisa ter as mesmas condições de aplicação, resultados iguais para ser considerado um instrumento confiável.
O resultado de duas pessoas pode dar semelhante quantitativamente, mas elas apresentam uma diferença qualitativa. O instrumento ele precisa ser de igual qualidade para a aplicação em todos os meus colaboradores, para que a gente possa identificar que o critério de qualidade, chamado confiabilidade, está sendo executado. O segundo é o de validade. A validade está ao alcance na ficha de avaliação a partir dos objetivos a serem avaliados. A concordância entre os resultados apurados no processo de avaliação e aquilo que realmente se observa na prática constitui um indício de validade do instrumento, ou seja, eu vou exatamente estar avaliando aquilo que na prática acontece. O próximo critério de qualidade da ficha de avaliação de desempenho é a sensibilidade. Apresentar uma maior possibilidade de classificações diferentes entre os quesitos solicitados, ou seja, se na ficha de avaliação de desempenho eu tenho alguns critérios que estão sendo avaliados, mas critérios esses que não vai me dar uma diferença entre os colaboradores, a minha sensibilidade, ou seja, o meu critério de sensibilidade, ele fica bem menor, ou seja, eu não consigo estar percebendo a diferença no desempenho dos colaboradores. E a objetividade impede que o avaliador utilize de conceitos de sentimentos próprios dele avaliar, ou seja, a objetividade ela é uma característica fundamental para a ficha de avaliação de desempenho. Eu não posso estar avaliando o desempenho dos colaboradores a partir de condições que eu, avaliador, entendo como importantes. Os critérios precisam ser os critérios gerais de uma organização. Então, a objetividade ela é fundamental. E, por último, a simplicidade. A ficha de avaliação pode ser respondida com brevidade, mas que consiga dar o máximo de informações para que eu possa identificar o desempenho dos colaboradores. Precisa ter um tamanho adequado, instruções adequadas, para que o avaliador, no momento de preenchimento dessa ficha, não passe por nenhuma dificuldade, podendo assim comprometer o resultado da avaliação de desempenho daquele avaliado em questão. Existem alguns modelos de ficha de avaliação de desempenho, mas alguns desses modelos eles passam por determinadas características, formatação dessa ficha que são essenciais. Primeiro, a identificação do avaliado, isso é importantíssimo. As instruções, a partir do momento que eu pego uma ficha de avaliação de desempenho, eu como avaliador, eu preciso ter as instruções de como eu vou preencher essa ficha. Essas instruções feitas de uma forma clara garantem que o meu preenchimento será correto de acordo com aquilo pretendido. Esclarecimentos importantes, características da avaliação e conclusões finais. Muito importante, pessoal, na avaliação do desempenho, que exista treinamento dos avaliadores. Será que todo mundo que está no cargo de gestão hoje consegue ser um bom avaliador? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas esse pode ser que não pode comprometer de forma significativa o resultado da avaliação de desempenho daquele avaliado. Sendo assim, o ideal é que todas as organizações, antes do período de avaliação de desempenho, pegue todos os seus avaliadores e faça treinamento. O que é isso? Explicando a importância, como deve ser feito, que critérios devem estabelecer para que esses avaliadores consigam sim fazer uma avaliação fiel, real ao que está acontecendo diariamente na organização. Objetivos podem ser destacados para esse treinamento. Fazer uma ligação entre os objetivos organizacionais e os objetivos da administração de recursos humanos. Esclarecer tudo o que for necessário para a proposta de avaliação de desempenho, ou seja, o que se pretende com a avaliação, quais as diretrizes e objetivos. E esclarecer o entendimento a respeito do comportamento desejado pela organização. Uma coisa muito importante, o avaliador ele não pode julgar o desempenho do avaliado a partir daquilo que ele acha correto.
Na realidade, existem princípios, valores e objetivos da organização. Então, a organização é soberana. Ela vai identificar que nível de comportamento, que nível de desempenho ela espera desse avaliado. Sendo assim, esse avaliador ele vai seguir esses critérios e não critérios próprios. Desenvolver técnicas adequadas de avaliação, mostrando aos avaliadores os possíveis erros que podem ser cometidos. Estabelecer um clima de tranquilidade no momento da avaliação. Preparar também os avaliados para a entrevista de avaliação de desempenho. A entrevista de avaliação de desempenho será um tema proposto na quarta competência, a gente vai entender bem depois o que é isso. De uma forma geral, dentro de tudo que foi exposto nessa competência, a gente pode entender algumas vantagens nos resultados da avaliação de desempenho naquelas três instâncias envolvidas: a organização, o avaliador e o avaliado. Na organização, a organização conhece os seus recursos humanos, ou seja, os seus colaboradores, e consegue identificar em que ela deve alterar o comportamento ou o desempenho destes. O avaliador, via de regra, o gestor direto deste subordinado, não somente reafirmará sua autoridade, sendo justo e avaliando a empresa e os seus colaboradores de forma correta. E o avaliado, conhecendo sua produtividade, a importância dos seus pontos positivos e as suas dificuldades, ele consegue estabelecer questões individuais de autoavaliação para minimizar desempenhos não tão desejados pela organização. Sendo assim, pessoal, terminamos a nossa segunda competência. Espero que vocês tenham entendido um pouco esse processo de uma forma mais dinâmica e eu encontro vocês na próxima competência. Até lá!